Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Estamos fazendo aqui a live para a entrevista com a candidata Joyce Hasselman. Mais 2, 3 minutinhos, já vamos receber a candidata. Pessoal que entrou agora, vocês estão escutando algum eco? Como que está o áudio? Às vezes tem vezes que dá um pouco de eco na chamada. Se vocês puderem comentar aí se o áudio está legal, agradeço. Estão conseguindo escutar o áudio direitinho? Boa noite. Itamar, beleza? Legal, legal. Excelente o áudio aqui. Bom, às vezes tem um eco e aí a gente não sabe direito por quê. Então espero que quando a candidata entrar a gente não tenha eco aqui. Deixa eu avisar aqui, daqui a alguns minutinhos ela já vai entrar. Se vocês quiserem ir colocando perguntas, eu estou conseguindo ler bem os comentários. Depois de começar a conversa é mais difícil de ler tudo que está se falando. Então se vocês tiverem alguma pergunta que esteja urgindo para a candidata, será legal. Fundão eleitoral, sem dúvida, vamos perguntar sim. Vamos perguntar do fundão. Vou perguntar sim do fundão, pode deixar. Não vamos deixar a candidata escapar sem a pergunta do fundão. Deixa eu ver aqui se ela vai entrar. Vamos chamar aqui. Mais um minutinho ou dois, já vamos ter aqui a Joyce. Quem quiser ir colocando mais perguntas aí, já vamos completando. E aí, o pessoal que está acompanhando o Trump aí, o que vocês estão achando? Reta final para a decisão da eleição. Por enquanto, tudo parece que vai dar Biden mesmo. Perguntou aqui, entrou aqui a solicitação, vamos já trazer. Entrou. Boa noite, deputada. Oi, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Ótimo. Seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista. Muito obrigada, Nossos prazer. seguidores estão muito felizes em poder tê-la aqui para conversar com a gente aí sobre a candidatura. Vamos que vamos. Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui com a deputada Joyce Hasselman. Se eu falar alguma besteira, me corrija. Paranaense, jornalista, radialista, escritora. Uma atuação decisiva aí na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma grande líder da oposição. Entrou para a política mais ou menos nessa fase, né? Antes era mais no lado jornalístico, e foi a deputada mais votada da história do Brasil, a deputada, né, das nossas deputadas mulheres, a mais votada, segunda mais votada dessa legislatura no geral, e inicialmente foi líder do governo no Congresso, certo? Até houve o rompimento, né, com a família Bolsonaro. E agora ela está aqui candidata ao pior emprego do Brasil. Verdade. Mais confusão, orçamento estourado, 95% de gasto comprometido. Por que, deputada, por que essa tortura toda? Conta pra gente aí.
Justamente pelo momento que a gente vive, Alexandre. Eu olhei o cardápio, né, de prefeitos, de candidatos, né, a prefeitos que estavam aí à disposição, e eu fiquei muito apavorada com o momento que a gente vive, que é o momento já indo para um pós-guerra, que nós podemos ter ainda uma outra guerra, a segunda onda, né, do Covid. E nós temos um atual prefeito que gente boa, bacaninha, tal, gente fina, mas só isso. Né? Minha mãe também é gente fina e não serve para ser prefeita de São Paulo. Aí a gente tem uns 50 tons de esquerda ali, né? Tem o ex-apoiador da Dilma e do PT, o Russomano. Aí você tem o Boulos, assumidamente super, super esquerda, o Márcio França, super, super esquerda, e eu brinco, né? Os meninos que são gente boa, mas são da bancada TIM, né? O pessoal mais novinho, que não tem lá grande experiência, e vai ter que enfrentar muita máfia, vai ter que ter muita coragem para enfrentar o que está aqui. E assim, eu já mostrei que coragem não me falta. Eu fui para a rua, enfrentei o Lula, ele me processou 6 vezes, enfrentei a Dilma, e quando precisou enfrentar os 3 babacas filhos do presidente, eu enfrentei também. E a gente está vendo que eu tinha razão. Hoje está aí um processado, né? E vai ter que responder, inclusive já tenho pedido para cassação de mandato. Então, quando eu disse lá atrás que eu não defenderia o Flávio Bolsonaro e por isso, né, me cortaram o pescoço, né, dentro da estrutura ali de governo, eu não dobrei minha espinha. E agora as pessoas estão vendo que eu estava certa, porque eu disse, eu não defendo bandido. E pronto. E sofri aí um massacre, né, de tentarem acabar com a minha reputação. Então, para administrar São Paulo, a gente vai ter que fazer muito mais com muito menos. O orçamento vai estar menor, deve ter mais ou menos 9 bi a menos do que se imagina, né, de orçamento. A gente vai ter um problema gigantesco na saúde causado por tudo que foi represado esse ano. Não existiu o ano escolar para as crianças da rede municipal, simplesmente não existiu. E nós temos, junto disso, aí um problema grave de desemprego. São os maiores índices da história. Então, vai ter que ter realmente alguém que consiga fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E eu consegui mostrar que é possível, enquanto eu fui líder do governo e depois, nessa sequência do meu mandato, eu produzi em menos de 2 anos muito mais que aqueles marmanjos produziram em 30. Então, eu entreguei tudo que eu prometi no meu mandato em 8 meses. Então, eu fico muito tranquila para disputar essa prefeitura para tentar realmente organizar São Paulo. Agora, deputada, é que o que muita gente pode ter a dúvida e a insegurança é que o trabalho legislativo é muito, muito, muito diferente do executivo à frente aí de mais de 120 mil funcionários públicos. Quer dizer, qual seria a experiência comprovada, prévia, de gestão, né, de gerir grandes times de pessoas, grandes orçamentos, que deixaria os eleitores mais tranquilos nesse ponto? Eu adoro essa pergunta, né? E geralmente eu digo, olha, a experiência que esses camaradas tiveram aí, eu não preciso ter, porque olha como é que eles deixaram São Paulo, né? Os últimos todos prefeitos de São Paulo. Mas essa é uma resposta mais simplista. Veja, o que é uma líder de governo no Congresso? Você sabe melhor do que ninguém, Alexandre, mas nem todo mundo sabe. Congresso é junção de Câmara e Senado. O que um líder de governo faz? Trabalha com orçamento. E não é qualquer orçamento. Então, é o líder do governo que diz, olha, a gente vai fazer agora um PLN, que é um projeto de crédito, para ir tantos bilhões para o Bolsa Família. A gente vai trabalhar aqui com a reforma da Previdência, que são quase 1 trilhão, né? Foram 800 bilhões. E eu liderei esse processo no Brasil inteiro. Todas as medidas provisórias de crédito, todas, fui eu que liderei no Congresso Nacional, inclusive formando as comissões mistas de medida provisória, para que elas passassem. Teve um momento, né, você vai se lembrar disso, em que nós aprovamos o PLN 4. O PLN 4 foi um momento de desespero em que o presidente viu que não tinha mais dinheiro para pagar o Bolsa Família. E ele começou a arrancar os cabelos. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem o que fazer. E eu falei para ele, eu vou resolver. Ele falou, não, é impossível. Não tem como você resolver, porque a oposição nunca vai votar para me dar crédito e eu preciso do voto da oposição. Eu falei, deixa que eu resolvo. Resumo da ópera. Consegui aprovar, tanto na CMO quanto no plenário, com todos os votos favoráveis, todos, incluindo da oposição, e destinando para o Bolsa Família 248 bilhões de reais. Então, cada vez Como que o foi possível isso, deputada? Porque a posição está muito alinhada em quanto pior, melhor, né? É da natureza das oposições, chutar o pau da barraca. Então, mas esses meus cabelinhos loiros aqui, entendeu? Me dão uns neurônios extras. O que aconteceu? A gente estava num momento muito tenso entre o governo e o Congresso Nacional, né? E o presidente, na época, você vai se lembrar, isso foi noticiado, ele cortou Minha Casa Minha Vida, tesourou, não tem Minha Casa Minha Vida, acabou. Mandou suspender a obra do São Francisco, faltava 5% para terminar a obra do São Francisco, e mandou suspender as obras do CNPq, as bolsas do CNPq, que deu uma confusão danada, tal, muita gente fazendo curso fora, doutorado fora.
eu guardei essas cartinhas na manga, porque eu sabia que ia precisar delas, né? E aí, no momento em que chegou o PLN de crédito, a oposição falou, não voto. Não tem possibilidade de eu votar, não voto, quero que o governo se dane, quero isso, quero aquilo. Ou então, um toma lá da cá. Falei, não, com toma lá da cá eu não faço nada, não tem toma lá da cá comigo, né? E aí chegou no momento, depois de muitas reuniões, e bate na mesa e grita, aquela confusão toda, em que eu disse, olha, o negócio é o seguinte, vocês votando Minha Casa Minha Vida, vocês votando esse PLN de crédito para o Bolsa Família, eu libero o Minha Casa Minha Vida para vocês, libero parte das bolsas do CNPq e libero a continuidade das obras do São Francisco. Por que eu fiz isso? Porque era bom para o país e era bom para o presidente. Você imagina você não terminar a obra de transposição faltando 5%, não levar água para o Nordeste. Uma loucura, né? Então, eu tirei a questão ideológica, botei uma questão prática. Até na hora o presidente ficou bravo comigo, eu fui lá e falei, olha, consegui o dinheiro para o Bolsa Família. Aí ele falou, como? Eu falei, eu liberei o Minha Casa Minha Vida. Ficou pé da vida. Como que você fez isso? Falei, 248 bi do Bolsa Família, 110 milhões do Minha Casa Minha Vida. E aí, faz a conta. O que é melhor? Então, foi realmente conversando, articulando e tendo cartas na manga para fazer uma negociação republicana. Foi desse jeito que eu consegui. Então, eu sempre fui acostumada a lidar com grandes orçamentos, desde o primeiro momento em que eu pisei na Câmara. E eu continuo numa função executiva dentro da Câmara, porque eu estou gerenciando a Secretaria de Comunicação da Câmara, né, que tem um orçamento aí também milionário. Então, isso não me assusta, assim. 70 bilhões de orçamento não me assusta, não. É troco de pão. Aí, não é bem assim, né? Mas não me assusta. Eu já gerenciei orçamentos maiores ali no Congresso Nacional. E como prefeito, eventualmente, entendo que você estaria à frente do plano diretor, né? Ao contrário de outras gestões, é um momento histórico, tal. Você tem algum posicionamento em relação a isso, a verticalização da cidade, a horizontalização? O que você faria em relação ao plano diretor? Sim, o plano diretor é mais ou menos um Frankenstein, né? A gente tem aqui um remendo de um monte de ideias, algumas péssimas ideias, que acabaram empurrando a população muito para as periferias, inclusive a classe média. A classe média foi empurrada para longe do centro expandido, cada vez mais para a periferia, para que alguns bolsões fossem preservados aqui em São Paulo. Então é preciso adensar mais essa cidade, né? A gente precisa verticalizar mais essa cidade, trabalhar não só com a remodelação do plano diretor, que vai ser uma obrigação, 2021 é o que nós temos como data para fazer isso, né? Se você não fizer, a gente vai ficar mais muitos anos aí enroscando nesse plano diretor. E também tem a lei de zoneamento, não é só o plano diretor. Nós temos a lei de zoneamento, que é muito importante e que pode ser mexida, inclusive muitas coisas, direto pelo prefeito, sem passar pela Câmara. Algumas revisões podem ser feitas, algumas burocracias retiradas, mas o que eu quero é realmente fazer esse adensamento da cidade, a verticalização da cidade. Eu quero que nós tenhamos outros tantos Copans aqui em São Paulo. Veja que o último grande prédio na região central que foi construído é o Copan. E as pessoas vão e ficam olhando o Copan, vão lá no bar da Dona Onça, né? E ficam olhando o Copan. Porque é realmente algo que chama muita atenção. E o que nós temos agora, por conta do plano diretor, é que a construção fica muito cara, você não consegue construir muitas vezes o tamanho do terreno, a área do terreno, e aí ficam prédios mais baixos, extremamente caros, e que expulsam as pessoas da classe média para fora, quem dirá aqueles que precisam de moradia popular. Então ele precisa ser revisto, sim. Tem regiões inteiras de grandes casas que a densidade é muito baixa, né? Aí acaba, para as associações de moradores, isso é muito bom, porém acaba criando uma horizontalização. Agora, aí não teria um efeito, por exemplo, de redução do verde da cidade, se começar a demolir as casas residenciais, virar muito prédio? Não, mas assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não dá para você sair demolindo as casas residenciais. Não é isso, não. São Paulo é gigante, tem espaço para todos. Mas não vai retirar o verde de São Paulo, aliás, o pouco verde de São Paulo. Eu tenho dentro do meu plano de governo uma proposta de plantar em 4 anos 1.200.000 árvores em São Paulo. Isso corresponde a mais ou menos 70 parques ibirapueras. Então, são 70 parques ibirapueras espalhados por São Paulo. Para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, tanto o Bruno Covas quanto o João Dória, somados, eles plantaram 100.000 árvores. Isso não cobre nem o que foi derrubado. É nada. É nada. E aí você pode dizer, bom, como é que você vai fazer isso? 1.200.000 árvores em 4 anos, são 300.000 por ano, impossível. Não. Você divide pelas subprefeituras. Se você colocar cada subprefeitura para fazer um trabalho regionalizado, são 29 árvores por dia. Dá para fazer.
Se você faz uma parceria com as escolas municipais, né, com educação ambiental para essas crianças, para que as crianças plantem essa árvore, né, em parceria com as subprefeituras, opa, eu já vou ter uma criança que vai crescer e acompanhar o crescimento da sua árvore. E com isso, a gente, além de arborizar a cidade, deixar o ar muito, muito melhor, a gente também trabalha com uma visão mais de médio prazo no combate à enchente, porque você deixa a cidade muito mais permeável, né? Então, dentro do meu plano de governo, eu tenho aqui um ex-ministro que teve na gestão do FHC, é um especialista, não tem nada com Tucano, tá, gente? Nada com Tucano, mas foi um grande ministro, foi ministro de 2 pastas, e ele foi o homem que pensou a transformação da agricultura brasileira para o agronegócio brasileiro, esse status, né, que o agronegócio ganhou. E é um homem que entende muito de meio ambiente também. Então, ele inclusive fez todos os estudos para saber quais são as árvores que podem ser plantadas. E, para minha surpresa, muitos ipês. Então, você já imaginou uma cidade colorida? Vai ficar maravilhoso São Paulo. Maravilhoso. Lindo, lindo. E já está alinhado para ser eventualmente um dos secretários, então, do seu time? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, se já tem, quantas pessoas já estariam alinhadas, quem seriam, se já tem algum nome que pode ser revelado dos principais secretários. E a segunda pergunta, deputada, a questão assim, você tem apresentado uma série de projetos, e se não me engano, dos candidatos, foi a pessoa que mais bateu na ideia de redução de IPTU. Né? De todos os candidatos, quem mais fala do IPTU é a senhora. Sim. E aí, como é que fica o fechamento da conta? Né? Vai ter 8 bi a menos de arrecadação, vamos abrir mão de IPTU e, por outro lado, implantar projetos e, por outro lado, 95% do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias. Então, a matemática está me machucando aqui o cérebro um pouco. Como é que fecha essa conta? Vamos lá. Fecha a conta fechando a torneira para onde o dinheiro vai de maneira errada. Então, tem alguns pontos que eu vou cortar, eu já anunciei isso, eu vou fechar a SPTrans, vou fechar algumas autarquias públicas, vou romper o atual contrato do transporte coletivo, porque hoje, por exemplo, nós temos um subsídio de transporte coletivo, esse ano foi pouco mais de 3 bi, quase 4, ano que vem vai ser mais de 4 bilhões. Com o transporte ruim, uma passagem cara. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma licitação viciada. Então, a licitação é viciada, lá nas entrelinhas da licitação está escrito que, para você operar em São Paulo, a dona da concessionária, a concessionária tem que ser dona da garagem. Quem é que tem uma garagem de ônibus em São Paulo? Um terreno gigante para colocar ônibus em regiões centrais. Esquece, isso não vai acontecer. Então, são sempre as mesmas, né? Isso é uma forma de você fraudar uma licitação, qualquer juiz que seja provocado vai entender isso. Uma reserva de mercado, né? Tá querendo reserva. Sim. Eu vou cortar esse subsídio, vou, de fato, fazer a revisão e rompimento de alguns contratos e vou abrir uma licitação internacional, para que eu veja qual é a empresa que vai me oferecer a menor tarifa e o melhor serviço. Eu vou te dar um exemplo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o transporte coletivo é tão ruim quanto o de São Paulo. É péssimo. É ruim como o de São Paulo. Mas lá é mais barato e não tem subsídio. Para ter a mesma porcaria lá do que tem aqui, não precisa de subsídio. Então, eu quero melhorar esse processo, uma tarifa mais barata, com uma concorrência justa e leal. Com isso, me sobram 4 bi no bolso. 4 bi só de subsídio para a máquina do transporte. 4 bilhões, tá? Quando eu falo em cortar o IPTU em 20%, e aí essa é a minha proposta, o corte linear de 20% para todos, e eu tenho mais alguns detalhes para quem está na área do comércio, eu estou abrindo mão de uma renúncia de 2 bi. Metade dos 4 já paga. Além disso, há outros ajustes que precisam ser feitos aqui em São Paulo, como a demissão em massa dos comissionados. Não é razoável, né, que as pessoas, a prefeitura seja tocada por terceirizados, por comissionados, enquanto há um quadro de funcionários públicos qualificado e que ganha para isso. Então, é o funcionário público que vai me ajudar a tocar a prefeitura. Além disso, revisão dos contratos de saúde. São quantos comissionados, deputada, que tem? Eu não tinha esse número. Dos 120 mil colaboradores, são quantos comissionados hoje? Você vai tomar um susto com o que eu vou dizer. Porque, assim, tem um número oficial e tem um número real. Qual é o número real? O número real é o que junta o oficial mais os que estão em organizações sociais, em ONGs, nas OSs todas. Só na saúde, juntando tudo que tem de OS e juntando outros terceirizados, nós temos 90 mil. 90 mil só na saúde. Então não adianta dizer, não, são 10, 12, 30, 20 mil de comissionados, porque a gente tem que ir a fundo. Aonde estão esses contratos de terceirização? E o que essas pessoas estão fazendo?
né? Então, tem que fazer um levantamento de todos esses contratos de OS para que a gente tenha os números na mão. Hoje, esse número é fechado assim a 7 chaves. A 7 chaves. Eu sei dos números da saúde porque o secretário anterior da saúde, que fez um grande levantamento aí envolvendo as OS, me passou todos os dados e eu quase caí de costas. É realmente muita gente trabalhando, né, de forma terceirizada, comissionada. Inclusive terceiros, então, de prestador de serviço, tudo isso. Sim, e tem que ser revisto, né? O bom prestador... muito espaço. O bom prestador de serviço, ele tem que ser mantido, né? Mas nós temos que fazer a peneirada, quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Enquanto se você tem o interesse público de um lado e o interesse privado do outro, e se houver divórcio entre o interesse público e a prestação de serviço, aí essa terceirização, essa concessão precisa ser rompida. Sim. Agora, conversando com muitos comissionados, aí fazendo só um contraponto, né? Claro que nem todos, sem generalizar em relação ao servidor público, mas a gente sabe que existe uma parcela, não desprezível, mas uma importante parcela dos servidores, que por conta da estabilidade é praticamente impossível na prática, né, mandar alguém embora, apesar de que na teoria tem caminhos, mas na prática não acontece. Muita gente fala assim, ó, essa repartição só anda aqui por causa dos comissionados. Se acabar os comissionados, nada mais vai andar, né, porque você não tem poder de atuação em cima do concursado. Entrou, passou a estabilidade, ninguém tira o cara nunca mais. Você acha que teria alguma margem de atuação de uma prefeitura, Joyce, em relação a isso? Então, na verdade, aqui em São Paulo, nós temos legislação que permite você afastar o servidor público se ele não estiver prestando serviço de forma adequada. Claro que há uma série de burocracias para isso. Você tem que dar um primeiro aviso, um segundo aviso, fazer uma notificação administrativa, mas há a possibilidade, sim, de você retirar esse funcionário do cargo. Por que ninguém faz? Porque o corporativismo é muito pesado. Muito pesado. Assim. Né? Aí tem greve, aquela confusão toda que você sabe. Eu não tenho medo de corporativismo, já enfrentei muito, inclusive dentro do próprio legislativo, né? Inclusive o corporativismo dentro dos próprios deputados ali, né? Quando eu propus o corte de 50% do salário de todo mundo, os deputados gritaram, que isso? Meu salário ninguém vai cortar. E eu fui e propus isso, e propus a relatar a reforma administrativa, então todo mundo sabe que eu tenho essa pegada. Tem que levar bastante a ferro e fogo a legislação. Agora, eu não quero ir para o enfrentamento com o servidor público, eu quero ir para um outro lado. Eu quero criar critérios de meritocracia. Eu quero criar premiações para o bom servidor. Né? Se eu não posso fazer isso através de reajuste, porque a gente sabe que o reajuste é um efeito cascata, pega inativos, é uma confusão, eu posso fazer através de premiações. Né? Eu posso fazer através de qualificação. Então, o bom funcionário vai ganhar um curso X, Y, Z em tal lugar. Né? Então, esse tipo de estudo de meritocracia que está sendo feito. Inclusive, eu conversei ontem com a Associação dos Procuradores, vários procuradores aqui do município, porque isso tem que ter o acompanhamento da Procuradoria do município, do Controlador-Geral do município, do próprio Ministério Público, para você criar gatilhos, também, gatilhos legais, né? Tem que ser gatilhos legais. Mas criar essa meritocracia vai estimular essas pessoas a quererem produzir mais. E aí a gente vai separando o joio do trigo. Sem dúvida vai ter uma briga feia com o sindicato também. Isso, meritocracia e premiação é palavrão para sindicato. É verdade, é verdade. Deputada, da parte, estamos aí no meio da pandemia, né? Não dá para não perguntar disso. Segunda onda vindo, Europa com os números de casos aumentando. Você como prefeita, consideraria um novo lockdown? Não consideraria? Como seria a sua política em relação às escolas? E, por fim, se você toleraria ou apoiaria algum tipo de vacinação obrigatória? Eu acho que a vacinação ela tem que ser obrigatória, sim. É claro que você não pode pegar uma arma, botar na cabeça de uma pessoa e dizer que você vai tomar vacina. Mas você pode criar alguns critérios para isso. Então, eu, como prefeita de São Paulo, abro as escolas no primeiro dia que eu tomar posse. A escola vai estar aberta, abre a escola. Todos os dias, vai estar aberta todos os dias até o final do ano, porque a gente tem, de fato, muita coisa para colocar em ordem, que virou uma bagunça durante esse ano. Mas quem vai decidir se a criança vai para a escola ou não? É o pai e a mãe. Não é o prefeito que tem que decidir. Não é a prefeita que tem que decidir. É absurdo um negócio desse. Né? Então, você tem que deixar a estrutura, você tem que dar conta do protocolo do cuidado com essas crianças, e é o pai e a mãe que vão decidir se a criança vai ou não, porque algumas crianças convivem com idosos, grupo de risco. Né? Então, é preciso fazer esse equilíbrio. E cabe à prefeitura dar a estrutura para aqueles que não estão em sala de aula terem aula de verdade em casa, o que não aconteceu esse ano. Foi uma brincadeira, porque
as crianças não têm conectividade em São Paulo, né? Na periferia de São Paulo, você anda mais de 1 hora de carro sem ter sinal de internet e celular. Então, essa criança não teve aula. Então, eu abro, sim, acho que consideraria um lockdown, a gente tem que ver como é que o mundo vai reagir em relação a isso. Acho que deveria ter tido um lockdown em São Paulo no começo, tá? Um mês e meio, enquanto estava todo mundo apavorado, sem saber o que era direito. A partir do momento que se estabeleceu protocolo, que a gente sabe que as pessoas têm que usar álcool em gel, usar máscara, aquela coisa toda, a vida tem que seguir. Porque o atual governador... Que não teria lockdown na mesa. A gente tem que ver... a gente tem que ver o que o mundo vai fazer, o que a ciência nos diz. Agora, ficar nessa estica, como ficou o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, isso quebrou a economia. Então, assim, você acaba matando pessoas de outro jeito. Então, é preciso ter um lockdown porque o vírus é diferente desse vírus, por exemplo, que está aí, o atual vírus. Tem que ter uma outra vacina. Agora, eu acho que com a vacinação em massa e com os protocolos, a gente tem que tocar a vida. O coronavírus está aí, é uma coisa que veio, né, para ficar, a gente tem que conviver com ele. E em relação à vacinação, quais são os critérios que eu criaria, por exemplo? Toda criança, para se matricular, tem que estar vacinada, tanto na rede pública quanto privada. Pronto, então eu estou protegendo as minhas crianças. Se tiver um adulto bonitão lá que acha que é, né, mais forte que o vírus, que não quer tomar vacina, muito bem, ele assina um documento, ele desiste, ele diz, o Estado me deu, a Prefeitura me deu, é de graça, mas eu estou dizendo que eu não quero. Mas aí ele está se responsabilizando. Agora, eu não vou deixar ele colocar em risco uma criança. Isso eu não vou fazer. Não seria obrigatória para os adultos, porém você faria a vacina obrigatória para poder participar dos serviços públicos. Então, essa seria a política. Tudo que eu puder fazer para criar mecanismos para levar essa pessoa que não tem muito juízo a se vacinar, eu vou fazer. Eu não posso... É bem diferente incentivar a versus obrigar a. Obrigar a é o poder coercitivo do Estado. No limite, vai ter uma arma na cabeça de alguém, né? Tipo, isso então, não. imposto. Não, porque aí no limite, se a pessoa não pagar imposto, alguém vai te levar em cana. Vai contra a minha alma liberal, né? Mas, certo. Ao mesmo tempo, nós temos que entender aqui o interesse público, qual é o interesse público, e o interesse individual. Eu não posso colocar crianças em risco, por exemplo, na escola pública ou privada, porque alguém diz, não, meu filho não vai tomar vacina. E eu vou colocar aquelas crianças em risco. Eu não posso fazer isso, né? Então, o Estado tem que ter algumas responsabilidades, nesse caso, o Estado da Prefeitura, e é para isso que existe o poder público. Senão, não precisava, né? Não precisava do poder público para nada. Então, eu vou criar mecanismos para que haja quase que um processo de indução da vacinação. Mas não dá para obrigar, né? Eu acho que obrigar é complicado. Incentivar sem forçar. Isso. Você falou da alma liberal, né? E no espectro ideológico dos candidatos, pelo menos a impressão que a gente tem é que havia 3 claramente identificados com a direita liberal, que seria, né, o Arthur, você, o Felipe Sabará, que agora desistiu da campanha. Porém, nas pesquisas, parece que o total de intenção de voto dos liberais declarados, raiz, ainda é bastante baixo. O que você atribuiria a isso? Ter tão pouca intenção de voto, por enquanto, nas pesquisas, nos 2 que restaram liberais, pelo menos claramente identificados como liberais? Bom, primeiro que eu não acredito em pesquisa há muito tempo, né? Eu sou jornalista e minha função era justamente ser comentarista de política e na época da eleição comentar pesquisa. As pesquisas erraram nas últimas 6 eleições, pelo que eu me lembro. E erraram feio, assim. Foi um negócio feio, né? Errou. E aí elas falam dos ajustes na reta final e tal. Os erros chegam, assim, a 2 dígitos em alguns casos. Então, não estou me balizando por pesquisa. Mas é natural, né? Natural que o desenho hoje ainda seja o atual prefeito liderando e o cavalo paraguaio colado ali com outro candidato da esquerda. Por que é natural? Porque é o que a gente chama de pesquisa de recall. O que é uma pesquisa de recall? É quando as pessoas falam o nome porque elas lembram daquele nome. E as pessoas ainda, acredite, não estão engajadas na campanha. Há pesquisas que mostram que as pessoas vão decidir o seu voto nos últimos 3, 4 dias. Porque a pandemia mudou muito a cabeça das pessoas. Então, as pessoas não estão engajadas na campanha. Agora, por onde eu ando, as pessoas me recebem de braços abertos. Tem alguma coisa errada nessas pesquisas, eu já disse isso, então não estou me balizando muito nisso. Mas é natural essa pesquisa de recall nesse momento. As pesquisas internas que nós temos não mostram os números que Ibope, Datafolha e Paraná Pesquisa mostram. Mostram números diferentes, tá?
Mas, de fato, o recall é muito importante para os institutos nesse momento. E a coisa vai se afunilar ali na última semana. A partir de terça, quarta, quinta, aí você vai ver aquele desespero, né, das pessoas em quem eu vou votar, começando a procurar propostas. E nós temos uma coisa que prejudicou muito a visualização, né, dos novos candidatos, que é a falta do debate. Por que o debate não está acontecendo? Porque o Palácio do Planalto foi lá e comprou as televisões para que o debate não acontecesse. Pronto, acabou. Para favorecer o candidato dele, que é o Cavalo Paraguaio. Então, é isso, e acabou. Ah, não, mas é pandemia. Mentira, a Band fez. Ah, mas aqui a gente não quer fazer. Faz online, tem gente fazendo online. Dá então, para fazer verdade. Online tranquilamente. Não é verdade. Então, assim, é conversa para boi dormir, né? E para o próprio Bruno Covas, que é o atual prefeito, para ele também é bom o debate, não ter o debate. Porque ele não tendo debate, ele não tem que apresentar coisas, e ele não fez nada. Então, ele não vai ser confrontado, ele continua com o recall, sempre com o recall. Então, tá nesse jogo ali, Russomano e Bruno, se aproveitando desse momento, né, de não ter debate, e por isso que as pesquisas indicam aí esses números. Mas e Boulos também agora, né, tecnicamente empatado, parece que Boulos também estaria próximo. Sendo natural, ungido como o nome da esquerda. É natural ter um nome da esquerda, né? Porque as pessoas têm vergonha de falar, até os espetistas, que são do PT. Elas têm vergonha, né? Porque Lula, confusão, roubalheira. Então, elas migraram para essa esquerda que se apresentava raivosa até ontem. Hoje se apresenta uma esquerdinha paz e amor, uma esquerdinha com ética e tal, mas que é a gente que invadia a propriedade até ontem. Então, é natural que essa esquerda caviar busque um nome, né? E até saudável. Tem que ter mesmo, esquerda, direita, polarizar. É natural que isso aconteça. E do jeito que a coisa está indo, né? Quem acabou abraçando essa esquerdinha caviar e a tropa mais jovem de universidade, realmente, né, foi o Boulos. Foi o Boulos. E do caso dos liberais, uma coisa que o pessoal pergunta bastante é que você e o Arthur, por exemplo, optaram por estratégias diferentes na questão do fundão eleitoral, né? O Arthur não usa e divulga bastante isso fortemente, e você votou contra o aumento do fundão, você se manifesta contra a existência do fundão. Aliás, eu preciso registrar aqui que você tem um ótimo histórico de votações no ranking, está muito bem colocada no ranking dos políticos, divulgou isso na sua campanha, a gente agradece até ter ajudado a divulgar o nosso projeto. Porém, você optou por usar, né, já foi acho que 10 milhões, se não me engano, de fundão eleitoral. Então, qual que é a argumentação para alguém que se opõe ao fundão eleitoral, mas usa ele na hora da campanha? Primeiro, não são 10 milhões, é mentira do Arthur. E eu já disse isso para ele publicamente. Ele foi muito sacana, ele foi mentiroso. Essa é a verdade, no último debate que a gente participou. E depois eu puxei ele num canto e falei, você é mentiroso, foi moleque, inconsequente. Eu quase dei uns tapas no traseiro dele porque ele foi moleque, tá? Segundo, né? O Arthur não abriu mão de nada. Qual foi o valor, então, Joyce? Foi depositado para os meus 83 vereadores, isso sai da conta, que vem para mim, da municipal, para os meus 83 vereadores, para toda a contabilidade do estado inteiro, pagar tudo isso, a contabilidade do estado inteiro, e para as mulheres, 5.800.000 e alguma coisa, tá? Então, é isso para toda essa gente aí, que está dentro da minha chapa. O Arthur não tem chapa. O Patriota tem uma chapa de meia dúzia de gatos pingados, ele não tem chapa, né? E ele não tem fundo, porque o partido dele é nanico. O partido dele é nanico. Você não pode abrir mão do que você não tem. Então é uma puta hipocrisia, camarada que está usando horário eleitoral, que também é dinheiro público, vem dizer, não, eu não uso fundo. Mentira, não usa porque não tem. Patriota é nanico, mentiroso. E isso me deixa, e até eu usei a seguinte expressão no debate, eu abro mão, se todos eles abrirem, eu abro mão do fundo, abro mão de tudo, porque eu não posso deixar os meus candidatos entrar com estilingue enquanto eles estão vindo com canhão. Eu estou lutando contra 2 palácios me atacando. Eu estou lutando contra os malucos lá do Palácio do Planalto, e aqueles filhos doentes do presidente, e toda aquela máfia digital que o cerca, e contra os 2 palácios aqui. Então, é muita hipocrisia. E a lei não foi eu que fiz. A lei não foi eu que fiz. Eu sou obrigada a usar cota de mulher. Eu tenho um valor em que eu sou obrigada a colocar cota de mulher. Então, eu tenho que cumprir isso. O Arthur não tem chapa para usar cota, não usar cota, ele não tem. Então, é comparar banana com macaco, né? Isso é uma malandragem. É uma malandragem, assim, E ele perdeu meu respeito quando fez isso, né? Perdeu meu respeito. E eu disse, se todos aqueles que têm fundo abrirem mão, eu abro também. Que daí a gente entra
não entra em jogo igual, né? Porque não tenho palácio, não tenho máquina, mas entra num jogo mais ou menos igual. Agora, a malandragem não dá para mim. Gente que fica fazendo populismo mentiroso, aí perde meu respeito. Tá. No ranking a gente não. Nós estamos com um posicionamento neutro sobre essa questão, porque são dois bons argumentos. Somos contra o fundo e não vou usar, ou somos contra o fundo e vamos usar o fundo para fazer política, ganhar força e extinguir o fundo. Então, faz sentido a argumentação, a gente colocou isso para os nossos seguidores, que também se posicionaram de forma mista. Tem gente que concorda com a sua estratégia, tem gente que não concorda. Assim é a vida democrática, né? A vida respeitosa democrática. Eu acho que o Congresso errou muito. Ao invés de eles darem remédio para o paciente, eles mataram o paciente depois daquela história do Petrolão, Caixa 2 e tudo aquilo, né? O que eles tinham que ter feito era criado, de fato, mecanismos para punir, criminalizar o Caixa 2. Caixa 2 é crime, põe na cadeia, deixa apodrecer na cadeia. E deixa cada candidato captar recursos como quiser dentro da lei com as empresas. Né? Então, eles fizeram tudo errado e depois eles mataram a lei e criaram esse negócio aí de fundo eleitoral público, que, na minha avaliação, foi um grande erro. O fundão eleitoral é uma das grandes provas de que tem uma dissonância entre a atuação do congressista e o interesse da população. Nós fizemos uma pesquisa entre seguidores aí de vários partidos, 98% dos cidadãos comuns acham o fundo uma excrescência e não concordam em ser obrigados a bancar a campanha dos políticos. Até porque 90% do dinheiro vai para os caciques e para os mesmos. Então, não é que é uma hipocrisia alegar que seria para quem tem e devolve, não é o caso do Arthur, que não tem, tá? Ele não tem. Ele não ia ter nada. O partido dele tem lá uns caraminguás, ele não ia ter nada. Mas para quem tem e devolve, o Novo tem. Esse dinheiro não volta para a população. Não, o Novo tem 8 deputados. Ele teria direito ao fundão. Como é que é composto o fundo? É pelo número de votos e pelo número de deputados. Aí tem o FEFEC, o fundo eleitoral e o fundo partidário. Então, se você juntar todos os deputados do Novo, não dá metade do que só eu levei de fundo para o meu partido. Só a minha votação. Nós fomos eleitos em 55 deputados lá na época, 54 deputados, e o fundo é formado assim. Então, o Novo é um partido que tem 8 parlamentares e que não tem lá votações grandes e expressivas. Respeito, gosto, sou amiga do João Amoedo, só estou fazendo matemática aqui. Então, tudo bem. Quando o Novo diz, eu vou devolver, esse dinheiro não volta para o bolso da população. Esse dinheiro não vai ser usado em saúde, em educação. Esse dinheiro fica no TSE. Para eles fazerem a brincadeira que eles quiserem. É isso. Então, tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Tem que mudar a legislação, tem que mudar a forma da aplicação e criar a possibilidade de, em caso de devolução, esse dinheiro volte, por exemplo, para a saúde. Que não é o que acontece hoje. É bem razoável a argumentação. Vamos fazer política, ganhar força e derrubar essa excrescência, que é o fundão geral para todos. Faz sentido. E falando um pouco do plano nacional, né, como não poderia deixar de ser, a gente acompanhou o seu rompimento com o governo, os ataques da base bolsonarista. Aliás, queria solidarizar com os ataques. Né, a gente sempre acredita no debate saudável, democrático, e jamais o nível dos ataques que você sofreu, que são inaceitáveis. Agora, até a impressão que dá é que até então, quer dizer, houve muitos ataques machistas também, de cunho machista atacando você por ser uma deputada mulher, pelo que a gente observou. Né? E até então não estava na sua pauta do seu discurso essa questão do feminismo. Isso fez você aproximar um pouco mais de uma pauta mais de esquerda, uma bandeira tão defendida pela esquerda que é o feminismo. Você se solidarizou e recebeu apoio de deputadas da esquerda nesse momento de ser atacada por ser uma deputada mulher, especificamente? Sim, recebi apoio de mulheres. Mudou a sua visão sobre o assunto? Né? Na verdade, não é que é uma pauta da esquerda, é uma pauta que foi tomada pela esquerda e que foi adaptada à esquerda porque a direita ficou dormindo. Essa que é a verdade. Então, nós tínhamos que ter um movimento feminino de direita, ou feminista de direita, como você quiser. Né? Então, quando as pessoas perguntam para mim, você é feminista? Eu falo, depende, de direita? Sou. Né? Porque eu continuo com as mesmas bandeiras que eu tenho. Por exemplo, eu sou contra o aborto.
E não tem movimento feminista que me faça ser a favor do aborto. Eu sou contra o aborto, pronto, acabou. E essa é uma bandeira muito conservadora, uma bandeira de direita, né? Então, mas realmente houve uma solidariedade e eu aprendi na pele, né, o conceito de sororidade. Eu achava até essa palavra esquisita demais e tal. Mas as mulheres, elas muitas vezes elas deixam de lado o partido, a ideologia, para trabalharem juntas, né, em pautas para a mulher. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. E foi uma coisa que me encantou muito, né, e me fez mudar um pouco a ideia que eu tenho dessa coisa de machismo e feminismo, que eu sempre achei uma cafonice, continuo achando cafonérrimo machismo e feminismo, mas eu continuo achando cafonérrimo por outros motivos, né? Porque, veja, eu sou uma mulher muito forte, eu fui forjada para a guerra. Eu sou uma mulher que enfrentou gente de todas as formas de poder aí, que já enfrentou quadrilhas, que já denunciou quadrilha de tráfico de órgãos de pessoas. Então, assim, eu estou acostumada a denunciar bandido, a enfrentar bandido. E mesmo assim, eu fui alvo do pior tipo de machismo, bullying, ou o que você pode chamar, do principal poder do país, né? Que veio do submundo do Palácio do Planalto. É isso que aconteceu. Então, é claro que aquilo foi extremamente agressivo, né? Ainda mais quando você vê, me chamar de porca foi a coisa mais suave que fizeram. Fizeram montagens sexuais, né, com o meu rosto e corpos de outras pessoas, montagens sexuais com animais, mandaram isso para celular do meu filho, para celular de amigos do meu filho na escola. Então aquilo foi um processo assim de massacre durante um ano praticamente, e ainda continua. Você vê que tem uns babacas aí, Pepa. Só que a Pepa agora, amor, tá magrinha, tá usando 38, morram de inveja, cortem os pulsos e passem amanhã, né? Então essa gente... Nós recebemos muitas perguntas de dicas de beleza também. Infelizmente não é a pauta, eu adoraria perguntar aqui, todo mundo quer saber. Então a Pepa está ótima, está magérrima, entendeu? Se cuidando, estou com um Instagram novo só para falar de bem-estar. Então, essa gente, assim, eles tentaram me massacrar de todo jeito, né? E o que eu fiz? Eu fiz do limão uma limonada, dei uma banana para eles e sigo minha vida. Assim, sigo minha vida. Eu não respeito quem não tem a capacidade de dialogar e de discordar. Eu posso discordar de você em tudo, mas eu não preciso te odiar. Eu posso discordar de você, mas eu não preciso te atacar porque eu discordo de você, né? Dessa forma vil, torpe, suja. Ataque ideias. Ataque ideias. Eu não concordo com a ideia, ataque a ideia. Agora, ela tá gorda, ela tá isso, ela tá aquilo. Então, essa babaquice que virou, essa tropinha da direita, que não é da direita, isso aí não é direita, gente. Isso aí é gente igualzinho da extrema esquerda. É um bando de maluco que não respeita a liberdade individual dos outros. Eu não respeito essa gente. Então, eu optei por me afastar dessa gente. Eu não quero papo com essa gente, né? Porque eu sou alguém que respeita a chance de você dizer qualquer coisa, mesmo que eu discorde. Eu vou respeitar. É o seu direito de falar, né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Vamos torcer para o amadurecimento do país, caminhar para isso naturalmente, né, com o tempo. Deputada, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Algum outro recado para os seguidores? Algum ponto da sua plataforma política que a gente não tenha tratado, que seja um recado final aí para o pessoal? Eu acho que agora a gente tem que pensar no futuro de São Paulo, né? Nós temos aí 50 tons de esquerda, nós temos o menino que não faz nada, surfa na Europa, e nós temos a bancada TIM. Então, a bancada TIM, eu acho que daqui a algum tempo pode ser legal e tal, com um pouco mais de força, né? Um pouco mais de experiência e sabendo organizar orçamentos. Os outros é mais do mesmo, e como diz, né, Einstein, como já dizia Einstein, você não pode esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que a gente precisa de um resultado diferente em São Paulo, precisa realmente mudar São Paulo, não dá para ficar do jeito que está. E eu torço muito para que as pessoas pensem na cidade, né? Para que não votem com raiva, não votem com ódio, nem votem por protesto ou no voto útil, né? Que entenda que o voto útil é o melhor voto para São Paulo. Acho que esse é o caminho e tem tempo ainda de muita gente conhecer o que cada um dos candidatos pretende fazer por São Paulo e conhecer a história de cada um, né? Porque falar até papagaio fala. Isso é fácil. Então, quem fez o quê? Quem tem um histórico de resolução de problemas? E aí a população vai saber quem é melhor para a cidade. Perfeito. Deputada, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que estão nos seguindo aqui. E boa sorte na campanha. Valeu, obrigada. Valeu, beijo para você, viu? Um abraço, beijo.